aqui o Palavrão, Língua e Texto. A gente está toda semana aqui. E nessa sequência, nosso terceiro programa de desmitando questões, ideias, informações sobre o texto. Vamos lá. Curte, comenta, compartilha, ativa, plim, notificação, chama todo mundo para ver, tá bom? 5 itens de hoje, pessoal. Como citar a voz, as ideias, as teorias, as afirmações dos outros dentro do meu texto? Segundo item, como é que faz para usar parêntese, hein? Será que é um sinal de pontuação bem-vindo no texto? Como é que funciona isso? Terceiro item, acordo ortográfico. Tá valendo? Não tá valendo? Tira nota? Não tira nota? Terceiro item. Não, quarto item. Blá, vou arrumar. Quarto item, erros ortográficos e de acentuação tiram muita nota? Quanto tira, quanto perde cada erro que aparece no meu texto? Que dúvida cruel! E último item, não menos importante, eu posso conversar com o leitor, fazer perguntas no final dos parágrafos ou ao final do texto, fazer pergunta reflexiva? Vamos lá! Começando, gente. Item 1. Como citar a voz de outros dentro do meu texto? A ideia é sempre ser o mais elegante possível. Vocês vão ver que elegância e equilíbrio eu repito muito aqui, porque são tratativas exemplares dentro de um texto e a gente precisa aprender a lidar, a conviver e a se utilizar delas, tá bom? Bem, então olha só, para citar teorias, ideias ou frases de outros, é sempre muito importante dizer quem são esses outros, por que eu os estou citando dentro do meu texto, ou seja, por que é que eles são argumento de autoridade para o tema que eu estou discutindo. E o mais interessante ainda, pessoal, em vez de só jogar a frase do sujeito, é mais importante eu dar mais conteúdo e mais força, parafrasear essa frase, mostrar bem para o meu leitor por que é que eu a estou utilizando, como é que ela se encaixa e que eu sei que ela se encaixa na minha discussão. Claro, eu vou reservar ainda um encontro especialíssimo, gente, uma semana toda só sobre essa ideia de como citar os outros, mas aqui já fica essa dica para você começar a trabalhar isso no texto, tá bom? Segundo item que nós falamos aqui, olha só, e agora? Uso de parêntese. Pessoal, pensem o seguinte, ó. Os parênteses e os travessões são usados dentro de textos para, na verdade, inserir explicações segundo os planos textuais, ou seja, informações que poderiam ser suprimidas na maioria das vezes, tá? No entanto, se eu precisar ou quiser variar, tiver um texto longo, em vez de ficar só virgulando, se eu quiser e puder trocar uma sequência de vírgulas por outro ponto, que seja outro sinal de pontuação, que seja parêntese ou travessão, isso confere elegância ao texto. Falei elegância de novo, né? Você percebeu que isso direciona a condução, a possibilidade de elaboração do texto, tá bom? Então, é importante usar, é importante variar os sinais de pontuação que denotam segundo os planos textuais. O que é isso mesmo? Também é uma questão de intertexto, de variedade, gente, ou de também de uma inserção de informação nova, tá? De informação em segundo plano mesmo, que poderia ser suprimida, tudo bem? Terceiro item, acordo ortográfico, gente. Nosso bom, velho e novo acordo, né? Se fala muito em novo acordo ortográfico porque ele ficou conhecido com esse nome, mas olha só, em 2019 já vai fazer 10 anos que ele foi, de fato, chancelado e passou a valer no Brasil. Ele ficou concomitante com o acordo antigo, ou seja, coexistindo, existindo ao mesmo tempo com o acordo antigo por vários anos, mas agora o que vale é o novo acordo. Então, por exemplo, sabe aquele acento que você punha em ideia? Não põe mais. Sabe aquele trema que a gente punha em tranquilo? Não põe mais, tá bom? Porque isso denota, senão, característica de erro de escrita, erro de grafia. Aí a pergunta que não quer calar para o próximo item, quarto item, que é a ideia de quanto tira cada erro que eu tiver, cada acento, cada erro ortográfico. Olha, pessoal, às vezes os processos seletivos contam de fato os erros que aparecem em cada texto. Às vezes se faz o cômputo por uma leitura global
e o quanto esses erros interferem na fluidez do conteúdo. Bem, qual é a minha orientação e meu pedido? Que você erre o mínimo possível, obviamente. Não existe, gente, vamos dizer assim, uma regra pré-definida para que todos os processos seletivos apliquem e digam não, cada erro desconta 1/10, ou cada 3 erros desconta 1/10. Isso não existe, gente, grafado ou chancelado em algum lugar, né? Cada processo seletivo faz o seu padrão. A nossa pretensão é errar o mínimo possível, tudo bem? E por último, gente, não menos importante, aliás, uma dúvida que às vezes vem quando a gente está escrevendo, pode conversar com o leitor? Bom, pessoal, há alguns gêneros que permitem isso, né? Por exemplo, gêneros como crônicas, a própria carta, outros gêneros solicitados em alguns processos seletivos permitem essa comunicação direta com o leitor. Falando em texto dissertativo argumentativo, ela não é bem-vinda, pessoal. A ideia é não conversar diretamente com o leitor. Você, afinal de contas, está expondo ideias, propondo um ponto de vista e defendendo esse ponto de vista por intermédio de estratégias argumentativas. Você não está perguntando coisas ao leitor. E aquela pergunta reflexiva para a conclusão do texto, prof, pode? Também não é interessante, pessoal. É interessante que vocês promovam uma reflexão quando escrevem ou promovam uma proposta de intervenção quando for o caso. Tudo bem? E mais ainda, sabe aquela pergunta para encadear o desenvolvimento que eu gosto de fazer, alguém vai dizer aí, no final da minha introdução? Também, pessoal, sejam muito cautelosos com ela, tá? Porque há leitores que não veem com bons olhos o uso de uma pergunta para encadear o movimento do texto. Então é sempre muito cuidadoso esse sentido do que se usa, do que se pode fazer no texto. Bom, já curtiu, já comentou, já compartilhou? Tá aí mandando sua dúvida, tendo sua proposta, tendo sua ideia e compartilhando conosco? Ativou as notificações? Não se esqueça. A gente tá aqui todo domingo, toda quarta e toda sexta. Aqui. Tchau, tchau!